Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto. Aqui nós lemos um convite de Jesus, né? Um convite que eu acho que se faz muito atual para o momento que a gente está vivendo, né? Será que nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão cansadas? Sim, né? Todo mundo cansado de pandemia, de sofrimento, de doença, de ficar sozinho em casa, né? As pessoas deprimidas, né? Será que nesse momento existem pessoas oprimidas, sobrecarregadas psicologicamente? Muitas, né? Então esse convite de Jesus, ele vem no momento certo, né? E ele é mais atual do que nunca e mais necessário de ser aceito do que nunca, né? Porque nós vivemos em dias difíceis, né? De pandemia, de dor, de luto, de perdas, né? De tantas coisas aí que a gente tem acompanhado, né? Então por isso que eu pensei em trazer esse texto. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, porque é um texto tão pequenininho, mas a gente consegue pegar tanta coisa para a nossa vida, né? E aí a gente vai refletir nisso, nessa manhã, né? Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então Jesus convida. É interessante que Jesus, ele convida ele. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento pessoal. É um relacionamento entre nós e Jesus em nós. Não há necessidade de mais ninguém, né? É bem diferente do que os fariseus faziam na época. Os fariseus diziam: olha, façam isso, façam aquilo. Era uma religião legalista de leis. Mas Jesus chega e ele não diz: façam isso. Ele diz: venham a mim, vinde a mim. E é isso que consiste a salvação. É nisso que consiste a salvação. Num relacionamento entre nós e Jesus. A salvação é esse relacionamento entre nós e Jesus. Interessante, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele diz: mulher, se tu soubesse quem eu sou, quem é aquele que te pede água, quem sou eu? Era tu que ia me pedir e eu ia te dar água viva. Então a gente nota que o relacionamento era entre Jesus e aquela mulher, entre a mulher e Jesus. E é para ser assim na nossa vida. Jesus quer ter um relacionamento pessoal, uma amizade íntima entre nós e ele e mais ninguém. E ele nos chama. É maravilhoso você imaginar que o Deus criador de todas as coisas, ele não só deixou toda a sua glória, veio a esse mundo para nos salvar, como ele convida, ele está em busca, né, de ter esse relacionamento conosco. Eu acho isso maravilhoso. O próprio Deus, o próprio Criador, ele está chamando, ele está pedindo para se relacionar conosco, né? Conosco que somos criaturas tão pequenas, né? Mas é isso que Jesus quer, ter um relacionamento pessoal com a gente. E ele promete alívio, né? Ele diz: e eu vos aliviarei. Jesus, ele dá paz, sem sombra de dúvida. Jesus dá paz, ele é a própria paz, né? Já em Isaías, né, ele foi chamado, uma profecia dizia: ele é o príncipe da paz, né? O Deus forte, ele nos dá paz. Jesus diz: eu vos dou a minha paz, eu não vos la dou como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele nos dá uma vida de plenitude, de paz, né? Jesus diz, aliás, a palavra de Deus diz em outro momento: não estejais inquietos, ansiosos de coisa alguma, antes seja tudo conhecido de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai encher os seus corações. É maravilhoso. A paz que Deus nos dá é uma paz que excede o entendimento. Quer dizer, não dá para entender, porque você pode passar por momentos difíceis, mas a paz está com você. Por isso que a Bíblia diz que excede o entendimento, que não dá para entender.
Essa é a paz que Deus nos dá. E Ele pode nos dar essa paz se nós formos a Ele, se nós atendermos o convite dEle, de ir até Ele, de confiar nele, de nos entregarmos a Ele. Mas esse fardo, esse cansaço, essa opressão que Jesus fala aqui, também tem outro sentido. Tem um sentido emocional, que é isso que a gente falou, dos nossos problemas, da nossa carga psicológica, das nossas ansiedades, mas tem um sentido ainda mais profundo, é o sentido espiritual. É aquilo que o Fabiano falou quando vocês, não sei se todo mundo estava aqui quando o Fabiano falou, que é a maior pandemia da história, que é o pecado. O pecado, ele oprime o homem, o pecado é como um fardo. E é pior do que qualquer pandemia, né? Porque o pecado separa o homem de Deus. E o pecado arrasta o homem para longe de Deus nessa vida, e se o homem continuar sem arrependimento na eternidade. Por isso que o pecado é tão grave, por isso que o pecado é como essa opressão aqui também. Quem melhor descreveu esse fardo, né? Eu acredito que foi, aí no papelzinho de vocês tem até uma foto, né, desse Peregrino. Peregrino é um livro, certo? Escrito por John Bunyan. E tem um filme também, eu super indico para vocês, o filme O Peregrino, procurem que tem no YouTube. E esse livro e esse filme, até trouxe aqui uma figurinha, porque tem um livro aqui e tem um livro para criança também que eu tenho lá em casa. E ele retrata muito bem isso. Olha só. Ele fala, eu não vou ler o livro todo, certo? Só vou mostrar duas figuras. Ele começa falando de um homem com um livro e um grande fardo. Aquele homem, esse livro é uma alegoria. Tudo é simbólico, né? A simbologia disso daqui que a gente está vendo. Aquele homem encontra um livro e ele começa a ler esse livro. E quando ele lê, ele descobre que ele tem esse fardo. E cada vez mais ele percebe que o fardo dele é muito pesado. Vocês sabem que livro é esse? Na representação alegórica, qual é esse livro? É a Bíblia, né? A Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando eu me coloco diante do espelho, a Bíblia é como um espelho para revelar quem eu sou. Quando eu me coloco diante de Deus, eu vejo como Deus é santo, como a lei de Deus é santa e perfeita. Eu vejo também como eu sou pecador, como eu estou distante daquilo que Deus quer para mim. E aí eu começo a sentir o peso, esse pecado começa a me incomodar. Normalmente as pessoas estão tão sem se preocupar com a vida espiritual que esse peso não quer dizer muita coisa, né? Mas quando a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a ver que Ele é santo. E quanto mais a gente vê que Ele é santo, mais a gente percebe que a gente é pecador. E a gente sente o peso pelo nosso pecado, né? A Bíblia diz que o pecado é como escravidão. Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas depois ele conclui, Jesus, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o versículo diz, eu vos aliviarei, né? Qual é a maneira que Jesus pode nos aliviar desse fardo do pecado? John Bunyan, no livro, ele descreve bem. Eu vou pular aqui até esse momento, que é o clímax, né? Que ele é guiado por outro homem, por um evangelista, tudo é alegórico, inclusive o nome, né? Ele é um peregrino chamado Cristão, e aí ele encontra um evangelista que mostra o caminho, o meio dele ter esse fardo aliviado. E o livro e o filme mostram também que acontece muita coisa, aparece muita gente para desviar ele do caminho, aparece gente também para ajudar, né? Mas eu queria chegar aqui, né? Ele é encaminhado através do evangelista até esse lugar, né? Até a cruz de Cristo. Ali, quando ele olha para a cruz, o fardo dele instantaneamente cai e ele passa a ser livre. Ele se sente leve, livre. O peso de pecado que ele carregava, que o oprimia, vai-se.
Agora ele é um outro homem livre. E é isso que Jesus faz, né? Foi para isso que Jesus veio. Ele carregou já o peso dos nossos pecados. A gente não precisa mais carregar. Lá em Isaías 53, 4 e 5, a Ivoneide vai ler, já existia uma profecia com relação a isso, que isso iria acontecer, que Jesus ia carregar o peso pelos nossos pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, referido de Deus, o oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pronto, Jesus ele já carregou. A gente não precisa mais carregar. A gente só precisa dizer sim ao convite dele. É só isso que ele quer de nós, né? Mas no segundo versículo, né, que tem aí, alguém pode ler o segundo versículo? Só a partezinha A, só essa primeira frase do segundo versículo. Tomai sobre... Pronto, só isso daí. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? É isso que tem aí nessa figurinha que tem no papelzinho aí de vocês. Jugo é uma peça de madeira colocada normalmente em 2 bois, em 2 animais de carga, que unia aqueles animais para que eles pudessem arar a terra. Exatamente. Exatamente, para dividir o peso, porque se fosse só um, ele não ia conseguir. Se fosse 2, eles conseguiriam, mas eles tinham que estar juntos para conseguir, né, ter o efeito desejado na terra. E esse jugo tem uma representação muito maravilhosa, porque em primeiro lugar, o jugo é um peso. O jugo é algo que a gente coloca e que tem algum peso, né? Mais lá na frente, a gente vai ver que o peso é muito leve, né? Olha o que é que diz lá no último versículo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas tem algum peso. Esse jugo que a gente aceita de bom grado tomar sobre nós, representa o senhorio de Jesus Cristo. Quando a gente atende o convite de Jesus, a gente está dizendo sim para Ele, como Salvador das nossas vidas. Ele vai nos salvar, Ele vai levar os nossos pecados, Ele já pagou o preço e a gente vai ter salvação. Mas ao mesmo tempo a gente está recebendo Ele como Senhor das nossas vidas. Ele vai ser o dono. Eu vou ser servo, eu vou ser escrava de boa vontade, escrava por amor, eu vou servi-lo por amor, não vou fazer mais a minha vontade, eu vou fazer a vontade dele, mas isso para mim não vai ser um peso grande, vai ser uma alegria. Mas o mais maravilhoso do jugo, é isso que a Irlândia, eu acho que já deu pelo que a Irlândia falou, a gente entender. O jugo nos une a Jesus. Jesus disse: eu vou colocar o jugo em vocês. Se vocês aceitarem o meu convite, vocês vão receber o jugo. Eu vou ser Senhor de vocês. Mas eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar sempre com vocês. E a palavra de Deus diz que é exatamente isso que acontece. Jesus diz: eu nunca vos deixarei, nunca jamais te desampararei, diz lá em Hebreus. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele promete que Ele vai estar sempre conosco. Isso é maravilhoso, porque vão ter dias difíceis, em que a carga vai estar mais pesada, não é? Com certeza. Para todo mundo virão dias assim. Mas se Jesus, Ele está com a gente tem a certeza de que a gente vai aguentar a carga. Ele está com a gente ali do nosso lado. E eu já estou terminando. Mas Ele... Dividir o peso. Exatamente. Olha, viver sem Deus, viver sem Jesus é difícil, né? Porque nesse mundo a gente passa por muita coisa. Eu sempre digo assim, que nada vem em vão, tudo que a gente passa, a gente tem que agradecer até as coisas ruins, que ultimamente eu
Exatamente. E eu consigo, a gente consegue porque Deus está do lado. Se ele não tivesse, a gente não aguentaria. É verdade. Mas para terminar, já estamos chegando ao finalzinho, Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A caminhada cristã é um contínuo aprendizado, né? Sempre tenho conversado com a Ivoneide, com a dona Ilva, né? A gente está sempre aprendendo, né? E a gente está aprendendo, não é a respeito de uma religião, né? Às vezes eu me reúno até com as duas, tenho feito esses momentos de uma maneira informal, mas eu não estou passando para elas, e nem aqui toda vez que a gente se reúne, não é para eu passar a respeito de uma religião, de uma igreja, de maneira nenhuma. A gente está aprendendo é de Jesus. O que a gente quer é aprender de Jesus, porque as religiões são falhas, as pessoas são falhas, né? Pastores, padres, quem quer que seja, eu não tenho que aprender dele, né? Ele pode até ser um instrumento para mim, né? De alguma forma, mas eu tenho que aprender de Jesus, eu preciso aprender dele, e cada vez que eu aprendo dele, cada vez que eu busco a ele, que eu estou aprendendo dele, eu estou sendo como ele é, eu estou me transformando na imagem dele, como a Bíblia diz, contemplando a glória do Senhor, eu sou transformada de glória em glória, na mesma imagem, eu estou sendo como ele, né? E isso é maravilhoso, até chegar um momento que eu vou poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu recebo Jesus, eu deixo Ele viver em mim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu quero aprender dEle. Ele vive em mim e eu quero ser como Ele. Eu não quero que seja a Ivna vivendo, eu quero que seja Jesus vivendo em mim. E isso é maravilhoso. E Ele diz, né? E achareis descanso para a vossa alma. Ele já tinha dito que nos ia aliviar, né? Mas Ele quer mais, Ele quer nos aliviar e ainda quer nos dar descanso, né? Ele diz: lance sobre mim todas as ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E Ele termina, né? Jesus termina dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou você está sob o jugo, sob o fardo do pecado, ou você aceita tomar o jugo de Jesus. Qual será o melhor? Não há dúvida, né? O fardo do pecado afasta de Deus, leva a nossa condenação, né? Eterna, leva o homem para longe de Deus nessa vida e eternamente. É terrível viver longe de Deus. Mas nós não precisamos carregar esse fardo, porque, como a Ivoneide leu lá em Isaías, Jesus já carregou. Ele já pagou o preço pelo nosso pecado. E Ele quer simplesmente que nós digamos sim ao convite dEle. Amém?